Olá, tudo bem? Eu sou o Rafa. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, né? Eu senti falta também. É que com essa pandemia acaba ficando tudo muito mais intenso. Os filhos em casa o dia inteiro, aulas online, esse virtual, tudo fica muito intenso. Ainda tivemos o aniversário do caçula, o Matheus, o Mate. Isso tudo acabou me deixando um pouco comprometido e não dando tempo de eu gravar esses vídeos. Estamos tendo esse momento bem difícil. Por quê? Porque tudo é mais intenso, a convivência familiar é mais intensa. E quem tem um filho com TOD e TDAH sabe do que eu estou falando. É bem complicado essa intensidade, essa convivência excessiva. Por quê? Porque todos os sentimentos, todos os relacionamentos acabam sendo aflorados. Então, ciúmes do aniversário do irmão, ter que assistir aula, ter que fazer tarefa, está bem desgastante. E é engraçado que você procura ajuda, você estuda, você faz curso, o filho está na psicoterapia e mesmo assim existem os altos e baixos, como eu já falei. Estivemos num baixo e agora estamos voltando para o alto. Eu vou falar sobre as características do filho com TOD. Muita gente está me perguntando como identificar que o seu filho tem TOD para buscar ajuda. Primeira coisa, observe os comportamentos dele. Eles às vezes são muito resistentes aos limites. Toda criança, a maioria delas, não vou dizer toda, a maioria das crianças testa o limite dos pais para saber até onde pode ir. Isso é uma coisa super natural. Mas a partir do momento que você dá o limite e o seu filho não aceita esses limites, você começa a pensar, tem alguma coisa errada. O que acontece com as crianças que têm o TOD? Transtorno positivo desafiador. Elas são extremamente, como o próprio nome diz, desafiadoras, opositoras. Elas têm dificuldade em seguir as ordens, reconhecer seus erros. Elas não conseguem ser convencidas de um argumento, mesmo que a lógica mostre o contrário. Elas são extremamente teimosas, agressivas, intolerantes a frustrações, uma série de características. Você fala, meu filho é assim. Sim, um monte de criança é assim, como eu falei. Mas tem um limite. Quando elas não conseguem parar desse limite, elas acabam perdendo muitas oportunidades na vida, não entrando em círculos sociais mais, não sendo convidada para eventos. Na escola começam a dar trabalho. O que acontece? Os pais começam a ter divergência em relação à educação do filho. Começa assim um a cobrar o outro. E às vezes, como pai, você pode estar falando, ou como mãe, aonde eu estou errando? O que eu faço que o meu filho é dessa maneira e o filho do outro não é? Então, o TOD, ele faz com que o pai se sinta um incapaz. E não é verdade. É o filho que tem um transtorno. 50% das crianças que têm TOD também têm o TDAH. Então, isso ainda acaba dificultando um pouco mais. O que você faz para poder amenizar tudo isso? Isso é um tripé. Primeiro, você tem que ter um diagnóstico, um médico. O médico ele vai usar uma medicação que vai regular seu filho, que vai acalmá-lo, os impulsos dele. Psicoterapia comportamental. Para que vai servir? Para você saber em casa, a família, o manejo com essa criança. Vai melhorar bastante. E a escola? Para quê? Para mediar entre os colegas, os professores, as situações, para que minimize esse transtorno, o TOD. Realmente é muito difícil ter um filho com TOD. Muitas vezes você se pergunta, puxa vida, por que eu fui ter um filho desse? Existem vários grupos no Facebook, nas redes sociais, falando sobre isso. E o que acontece? Você vê que não é só o seu filho que é assim. Você vê que são várias crianças, que isso é do transtorno, não é do seu filho. Você vai perceber que ele não faz por mal. Ele sofre muito por ser assim também. O Léo é um menino que ele é muito amoroso, carinhoso, mas ele tem esses repentes, ele tem esse instinto de agressividade. É difícil conviver com ele. Ele é teimoso, mas ele sofre também. Ele não gostaria de ser assim. Hoje, as coisas já estão bem mais encaminhadas. Ele tem, depois de 7 anos de terapia, tratamento junto, familiar, nós sabemos o que é o Léo, o que não é o Léo.
o que é o transtorno, o que não é o transtorno. Mas muitas vezes é difícil, porque você acaba vendo o filho como ingrato, como preguiçoso, e não é. Isso são características dos transtornos que ele tem. Eu queria saber de você, como é que está na sua casa? Seu filho está desse jeito que eu falei? Veja se você não precisa procurar algum diagnóstico, procurar investigar um diagnóstico, procure ajuda profissional, é o melhor caminho. E aí você vai parar de se sentir um fracassado, um incompetente como pai, como mãe. A convivência familiar vai ser bem melhor. Eu espero ajudar você nesses vídeos e também queria sugestões para mais vídeos. Tenho N temas, eu tenho lido muito, mas eu queria saber o que na sua casa você tem dificuldade ou o que na sua casa você fez que foi assertivo e você conseguiu melhorar o seu relacionamento com seu filho. Porque os filhos são tudo para nós. Nós temos sempre que levantar a autoestima dele, fazer com que eles sejam confiantes, para que eles tenham sucesso. Porque todo pai, toda mãe quer ver o seu filho com sucesso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijo.